as duas leituras nossas hoje, a gente poderia passar a noite aqui, né? Mas nós não temos a noite toda, então eu vou tentar ser bem breve. Falar das mulheres, todo mundo já percebeu que é a minha praia. Eu amo defender as mulheres e essa leitura de Daniel me faz ser cada vez mais apaixonada pela Bíblia, não só pelas mulheres, mas apaixonada pela Bíblia na delicadeza de Deus em defender os pobres, em fazer acontecer a justiça. Ser ancião para o povo da Bíblia era sinônimo de justiça, de fidelidade, de amor, de respeito, de sabedoria. Todos os adjetivos que nós podemos imaginar. E ser jovem não era a mesma coisa. Daniel, nessa leitura de hoje, ele é jovem. E alguém ainda diz assim: se coloque no nosso meio e nos faz o seu julgamento, porque você foi agraciado com o dom do ancião, o dom da velhice. Primeiro porque não era muito comum chegar à velhice, né? Quando a gente fala velhice na Bíblia, não é a mesma velhice nossa hoje. Nossa, minha, né? A mesma velhice, já sou dos 70. No Brasil, fala idoso, 60. A gente já está querendo mudar um pouquinho, porque 60 anos é muito jovem ainda, né? Não dá para ser idoso, mas merece todo o respeito. Mas o que chama atenção nessa primeira leitura? Os anciãos se apaixonam pela Susana. Quem que é a Susana? A leitura fala várias vezes. Uma mulher muito bonita, mas que foi criada e educada segundo a lei de Moisés. Se foi educada segundo a lei de Moisés, ela preferia morrer do que pecar. E quem deveria ser aqueles para defendê-la eram justamente os dois apaixonados, né? O que a paixão não faz, né? Até o velho cometer a insanice de condenar o inocente. E Susana, ela vai com toda a sua família, com os escravos chorando, ela vai porque ela prefere morrer. E uma mulher, na Bíblia, a fala dela valia menos do que a de um escravo. Por isso não adiantava ela gritar, não adiantava os escravos dizerem ali que ela estava sozinha, que deixaram ela sozinha, porque eles não tinham voz. Diante da fala do ancião, a comunidade vai acreditar em quem? Numa mulher que não era acreditada ou em dois anciãos, que eram os juízes do povo, que ajudavam a resolver as situações? É melhor acreditar no velho. Nos dois velhos, não só nos dois. Só que o texto bíblico coloca muito bonito que o Espírito de Deus incitou o Espírito de Daniel. E de repente ele grita, né? Acho que até ele assustou, né? Porque ele grita: eu sou inocente do sangue desta mulher. E se faz todo um julgamento. Qual que é o critério do julgamento? Vamos separar os dois, né? E aí a gente ouve de modo separado e chega a um veredito, que foi o que ninguém fez antes. Simplesmente acreditou naquilo que estava falando. Hoje em dia não acontece isso, né, gente? Hoje não existe fofoca, não existe falso testemunho, não existe nada disso. Hoje existe um negócio chamado fake news. Nós estamos presenciando isso várias vezes no dia. Alguém espalha uma notícia e chega nas nossas mãos e nós não averiguamos a verdade. Simplesmente passamos. Nós estamos tendo a mesma atitude daqueles dois velhos. Estamos condenando as pessoas inocentes. Paro por aqui com a Susana e vou para o Evangelho, porque o nosso tempo é curto, né? No Evangelho, de novo, uma mulher está ali para ser apedrejada porque foi pega em adultério. Eu sempre me fiz essa pergunta e vou continuar fazendo. Com quem que ela cometeu o adultério? Ela foi levada sozinha. A Susana ia ser apedrejada também sozinha. O cara não apareceu.
No Evangelho, a mesma situação. A mulher é apedrejada sozinha. É para ser apedrejada, né? No texto aqui nós temos várias chaves de leitura, mas eu vou me deter apenas em alguns detalhes assim. Qual foi o primeiro detalhe importante quando eles levaram a mulher? Que os fariseus, os mestres da lei, os doutores, sabiam que eles estavam fazendo uma coisa errada. A lei de Moisés diz que tem que ser apedrejado quem? Os dois, porque a mulher não peca sozinha. Então, se quer condenar uma mulher, vai condenar também quem estava com ela. No Evangelho, leva apenas a mulher. Porque, na verdade, a intenção deles não é o apedrejamento das mulheres. Eles querem colocar Jesus à prova. Quer testar se Jesus vai defendê-los como judeus ou vai defender os romanos que não aceitavam que os judeus cometessem tais assassinatos. Só que Jesus é muito mais inteligente do que eles pensavam, né? Qual que é a atitude de Jesus? Ele abaixa e vai escrever no chão com o quê? O dedo. Detalhe muito importante. Se a gente volta lá no Êxodo, os 10 mandamentos foi escrito com o que mesmo? De quem? Oba, obrigada. Então nós temos aqui, Jesus faz um retorno ao Êxodo. O que ele escreveu no chão, ninguém deixou por escrito, mas a gente sempre faz aquela dedução. Bom, se faz uma prefiguração, volta no Êxodo e Deus escreveu, então Jesus deveria estar escrevendo ali alguma coisa relacionada aos 10 mandamentos. E ele faz com toda a paciência, porque pensa, como é que é, irmã Socorro? E uma coisa que Jesus sabe fazer muito bem é ter paciência. Nós somos apressados. Ele não tem pressa. Primeiro porque estava amanhecendo. Ele ainda deveria estar meio sonolento da oração que ele estava lá no Jardim das Oliveiras. O raciocínio dele estava mais tranquilo ainda. Quando eles percebem que Jesus não tem pressa, eles começam a instigá-lo. E ele faz uma pergunta, né? Quem de vocês que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra? O que ele volta a fazer? Volta a escrever. O texto não vai dizer que é com o dedo, mas como já falou lá em cima, a gente está deduzindo. Ele está acabando de escrever os outros dois, o outro mandamento, que ele fala aqui para nós que 2 são importantes, né? Quando eles tomam consciência da atitude de Jesus, eles se sentem envergonhados. E o texto vai dizendo, um por um vão embora, a começar pelos mais velhos. Quem que é essa mulher? Quem que é esse marido traído? Vocês já pararam para pensar? Uma leitura assim mais... E quem é Jesus, né? Não é o homem traído. Esse texto nos dá uma chave de leitura quando ele coloca Jesus escrevendo no chão e volta ao Êxodo. Então nós temos aqui bem claro a lei de Moisés. Não é condenar apenas a mulher. E nós temos a mulher. Se nós formos olhar, quem que a mulher está representando? No sentido do adultério, a comunidade do povo de Deus que não é fiel às leis de Deus. Quem que é o homem traído? O próprio Deus. Por que o próprio Deus? Nossa, que heresia, irmã, heresia, nós vamos para a fogueira, paciência, né? O marido traído estava ali? Não estava, era Deus. Olhando a mulher, o marido não estava ali. Os fariseus pegaram ela e queriam condená-la. O marido traído, que é Deus, não estava ali. E qual que é a atitude de Deus diante da infidelidade do ser humano? A atitude de Jesus. Jesus condenou a mulher? Não. Ele passou a mão na cabeça da mulher? Também não. Porque ele levanta e diz para ela, ninguém te condenou, eu também não. Aí abre e continua. Podes ir em paz, mas não voltes a pecar. Esse é o convite de Jesus para todos nós.
Somos infiéis a Deus? Somos. Mas qual que é o convite de Jesus para nós? Levanta, ergue a cabeça, continue caminhando, mas não cometa os mesmos erros. Então, nós somos essa mulher quando nós traímos a confiança de Deus. E não importa quantas vezes nós cairmos, Deus irá sempre nos perdoar. Então, não podemos ser como os anciãos e ficar inventando fofoca, né? Quando a fofoca chegar em nós, nós temos que parar. Nós podemos quebrar as correntes negativas que nós estamos vivenciando. Quando chegar em mim, eu não passo mais para frente. Só passar para frente as coisas que nos ajudam a crescer e a caminhar como irmãos, como cristãos. E a mulher de hoje é esse convite para nós. Erramos, muitas vezes erramos, mas nós devemos levantar a nossa cabeça e caminhar firmes. E só para fechar assim, o salmo hoje é muito bonito, né? Olhando esse período de tribulação que nós estamos passando, ter essa consciência, Deus está conosco. Deus caminha conosco em todos os momentos. Não vamos vacilar, não vamos ter medo, porque Ele está preparando para nós uma mesa farta. Vai ungir nossa cabeça, vai dançar e vai se alegrar. Antes da bênção final, eu esqueci só de um detalhezinho do Evangelho de hoje, que a gente não pode ir embora para casa sem, é que o Evangelho começa dizendo que Jesus veio de madrugada do Horto das Oliveiras e entrou no templo. De madrugada significa treva, escuridão. E quando ele termina a fala com a mulher, é dia, o sol brilha. Então, que nós tenhamos essa certeza. Jesus, o sol que ilumina a nossa vida, vai sempre aparecer quando nós mais precisamos. Então, essa certeza nós precisamos ter. Além de nos convidar a voltar para a nossa casa, para o nosso quarto, para o nosso lugarzinho da quarentena, Ele é esse sol que vai nos iluminando, dando para nós força, para nós não cairmos em tentação, de querer fraquejar nesse período que nós estamos vivendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor fique conosco e com vocês que estão em casa. Graças a Deus.